Sejam bem-vindos ao Mundo da Oftalmologia, mais um podcast de novidades, inovações, coisas em primeira mão para o mundo da oftalmologia. E hoje nós estamos aqui, nós vamos falar com André De Luca, e o André vai falar um pouco sobre como a IA pode auxiliar o médico no dia a dia dentro da sua consulta. Mas antes, André, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho maravilhoso que você tem executado, que seu time tem executado. Obrigado por já estar presente dentro, literalmente, do mundo da oftalmologia. Vamos falar um pouco dos MVPs que já estão dentro de algumas clínicas oftalmológicas aqui no Brasil. Mas primeiro conta um pouco do Do André. André. Bom dia. O André, ele desde criança nasceu numa família high-tech. Então, meu pai e meu irmão sempre foram pessoas ligadas à tecnologia. Então, meu pai sempre mexeu com automatização industrial e meu irmão sempre mexeu com robótica. Então, eu nasci num ambiente onde que tudo era automatizado e robotizado. Então, desde criança, eu criei essa dinâmica de entender problemas e tentar solucionar ele através da automatização. Então, minha paixão por tecnologia nasceu com 3, 4, 5 anos e eu nem percebi isso. E ao longo da minha carreira, eu repliquei exatamente o que meu pai e meu irmão faziam dentro de casa, né? Então, entrei na indústria fazendo, entendendo os problemas e trazendo soluções tecnológicas. Então, como automatizar, como melhorar um processo, como fazer as coisas melhores. E aí o mundo trouxe a inteligência artificial, né? Que basicamente ela faz melhor e ajuda a gente a executar melhor a maioria dos processos e processos que são manuais hoje, né? E que a gente pode utilizar a inteligência artificial para auxiliar a gente no dia a dia, né? E o Vox em si, né? Que é a plataforma que a gente vai falar hoje, ela nasceu para automatizar e melhorar o dia dos profissionais da saúde, né? Então, ela é uma ferramenta que utiliza a inteligência artificial nesse momento para transcrever e preenchimento de prontuário eletrônico. Então a gente faz a gravação da dinâmica, né, da consulta, faz a transcrição, baseado na transcrição a gente faz o preenchimento do prontuário eletrônico para aquele profissional. Que legal. Então, quer dizer que quando você era pequeno, todos os eletros e eletrônicos da sua casa estavam desmontados, né? Seu pai Exato. acabava de comprar, chegava à noite e já estava desmontado. Exato. Em casa a gente não tinha um autorama do tamanho da mesa, era do tamanho de um quarto. Então, a nossa brincadeira de casa era fazer as coisas mais malucas possíveis e automatizadas. Então, era robô para a casa. Então, muito antes de nascer um De robô nascer. Olha que legal. de limpeza de casa, em casa a gente já montava algumas dinâmicas ali de limpeza, construção. Então, veio do berço, né? Vamos dizer assim. André, me explica uma coisa. Tenho o privilégio de estar acompanhando algumas clínicas já aqui no Brasil. E a IA, eu percebo que o Vox, falando especificamente, que é diferente de outras ferramentas, e depois eu queria falar um pouco disso, Tá. homologação, sobre leis, como que é trabalhar de forma correta, porque tem muitas opções no mercado que não são aprovadas ainda pela lei LGPD e pelas leis regulamentadas dentro do nosso país. O que mais me encanta no Voxa é como ele aprende a trabalhar com o seu gestor. É. No caso, o nosso médico oftalmologista, que está atendendo os seus pacientes. O que mais me encanta é ver que ele pode se personalizar e criar o protocolo de acordo com o que o médico necessita. Eu já sei de alguns casos, mas eu queria que você contasse qual foi uma solicitação especial que você recebeu e atendeu dentro da oftalmologia. Perfeito. Antes de falar da solicitação, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a nossa ferramenta já nasceu com viés de estar dentro da LGPD, assim como dentro da GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa, e da RIPA, né, que é a Lei de Proteção de Dados dos Estados Unidos. E pelo Voxa ser parceiro do Google, então a gente cresceu e nasceu dentro do Google, existe sim uma preocupação bem grande e bem significativa em relação aos dados, né? Porque quando a gente fala de dados médicos, são dados extremamente sigilosos e importantes, né? Então, toda a transcrição, toda a sumarização, ela exclui o dado nome do paciente ou qualquer outro dado que possa ser um dado sigiloso. E além de tudo, o áudio ele é quebrado de forma que você não consegue, depois que ele é transcrito e sumarizado, você não consegue fazer a montagem do áudio mais. Então a gente
internamente faz essa quebra, de forma que, se em algum momento alguém invadir o sistema, ele não consegue montar a consulta e muito menos atrelar que aquela consulta foi do Leandro no doutor Francisco, por exemplo, tá? Agora, casos interessantes, né? Pedidos. Dentro E da também oftalmologia. customizações, né? Então, assim como o Voxa, todos os nossos produtos do grupo InHealth, eles são focados na customização. Então, entendemos que os profissionais da saúde, eles são únicos, né? Então, o doutor 1 atende de uma forma, o doutor 2 vai atender de outra forma e o doutor 3 de outra forma. Então, não adianta eu chegar e fornecer uma ferramenta única para essas três dinâmicas, né? Então, eu preciso entender a dinâmica do doutor, de cada um deles, do doutor, da doutora ou do profissional da saúde, para atender ele da melhor forma possível. Então, a gente faz customizações baseadas na necessidade de cada um dos profissionais, tá? Então, essa é a forma que a gente encontrou de atender da forma correta e da melhor forma aquele profissional. Para que ele use a ferramenta, para que ele se adapte à ferramenta e para que a ferramenta realmente ajude e entregue o que a gente espera dela, tá? Aí alguns pedidos interessantes que já aconteceram no mundo da oftalmologia. Então, o primeiro pedido e a primeira entrega que a gente já realizou foi em relação à reabertura da consulta de um paciente, né? Então, o Voxa, no primeiro momento, ele servia de forma única, né? Então, você fazia o atendimento, transcrição, sumarização e fechamos o caso. Mas na oftalmologia existe uma dinâmica diferente, onde o paciente fala com o médico, depois ele realiza alguns exames ou até mesmo uma cirurgia e ele volta para uma nova Pós-operatório, um consulta, né? pós-exame. Então, a gente permitiu que essa dinâmica acontecesse. Então, o paciente faz a primeira visita, a gente faz a transcrição, faz a sumarização, o paciente realiza os exames ou a cirurgia, e aí, na volta, no retorno para o médico, ele utiliza aquela primeira consulta como base para retomar o atendimento. Então, não se perde o histórico daquela primeira consulta, pelo contrário, a gente agrega no paciente, né? Então, essa foi a primeira solicitação e já está entregue, já está em produção e já está funcionando e os profissionais já estão felizes, né, com essa primeira entrega. A gente fala da primeira solicitação, que foi algo que a gente aprendeu juntos, né? Eu estou acompanhando esse projeto, mas a gente já chegou na oftalmologia com um protocolo pronto. Acuidade visual, pressão intraocular, ceratometria, toda a informação do paciente clínica dentro do prontuário, mas tem duas coisas que eu gostaria que você falasse. A primeira, que eu estava junto e acompanhei, foi um pedido de duas clínicas diferentes, que são as observações e indicações do paciente, né? O que os médicos oftalmologistas pediram para você? Então, foram dois pedidos, como você comentou. Então, só voltando um pouco, o Voxer nasceu olhando muito o prontuário do médico. Então, a gente atacou primeiro a dor do médico. E aí, a partir do momento que o médico também foi entendendo a dinâmica e a entrega do Voxer, ele percebeu que podia agregar mais coisas, né, no fluxo. Então, a primeira clínica e o primeiro pedido aí desses que você está comentando, pediu para que a gente resumisse também a consulta de uma forma e com uma linguagem normal, né, não uma linguagem médica, e que esse resumo fosse possivelmente compartilhado com o paciente. Porque muitas vezes a gente vai nas consultas e a gente fica ali 1 hora, 40 minutos, e a gente sai daquela consulta com um monte de termo médico, um monte de termo específico na cabeça e acaba esquecendo realmente o que importou e o que não importou daquela consulta. Então, baseado nessa dor, a gente já montou um modelo para os oftalmos que faz essa análise da consulta e faz um resumo para o paciente. Um resumo não técnico, um resumo simples e um resumo fácil de comunicar. E a segunda solicitação foi de uma doutora e a solicitação dela era em relação aos procedimentos e cuidados pós-cirúrgicos, pós-exame, pós-operatório, né? Então, existe uma dinâmica e uma dinâmica importante, né? Onde o paciente, pós alguma cirurgia, precisa realizar de forma efetiva o horário certo, o medicamento certo, e existe essa dificuldade do entendimento do paciente em o que ele realmente tem que fazer. Então, essa doutora solicitou para a gente realizar essa transcrição, resumo e sumarização para o paciente, olhando para o que ele deve fazer após um procedimento, né? Então, pingar o colírio
de tantas em tantas horas, fazer uma limpeza, não esfregar os olhos. Então, tem toda uma dinâmica de cuidado pós-procedimento em que o paciente agora começa a receber isso direto do oftalmo. E às vezes era uma receita e agora passa a ser uma coisa bem estruturada, Que bem vem com as escrita. explicações, seus detalhes, né? Exato. E eu, como paciente, eu também não sou médico, não sou formado em médico, sou engenheiro. Então, eu tô do outro lado da mesa, né? Então, eu entendo essa dificuldade dos pacientes em entender a linguagem do médico, né? Porque às vezes para o médico tá muito fácil, né? Porque ele vive aquilo todo dia, mas para o paciente aquilo é uma incógnita, né? Então, a gente transforma essa incógnita em um texto amigável. Eu acompanhei outra solicitação. Eu, como sou uma pessoa muito mais emocional do que racional, eu amei uma opção que o Voxa te dá, e a maioria das clínicas em oftalmologia estão pedindo para colocar em primeiro, que são informações pessoais. Verdade. É muito legal isso, né? Porque você dentro do Voxa, você abre a sua consulta ouvindo um pouco sobre o paciente. Esse paciente ele pode comentar com você: minha filha está na fase de vestibular, ela optou por prestar vestibular nas faculdades de direito, ela quer essa faculdade. Eu tive um problema na empresa, eu tô com um desafio novo, eu tenho isso e isso, e aquilo fica ali gravado, transcrito, e numa próxima consulta, você chega muito mais próximo do paciente quando você pergunta como que sua filha passou no vestibular, como estão seus negócios. Isso aproxima muito, isso me encantou muito, parabéns. Isso mostra que o Voxa realmente, o Voxa pertence à WinHealth, é o mesmo grupo do Agendarte, é o mesmo grupo que eu admiro muito por interpretar necessidades e desejos e atender essas necessidades e desejos. Então, o Vox ele se adapta ao que o oftalmologista precisa no dia a dia. Isso é muito legal, parabéns. E tem outras coisas que nós podemos colocar no prontuário, no protocolo, da maneira que nós quisermos. André, me fala uma outra coisa que é muito importante sobre a segurança. Hoje nós sabemos que dentro da sala do consultório, no centro cirúrgico, não podemos ter câmeras, né? E o Voxa, ele vem com essa proteção, né? Além de pertencer ao grupo Google, além de estar totalmente dentro das leis e regulamentações do país, porque tem tanto a WinHealth quanto o Google, que são empresas sérias e que querem fazer diferença, que não vieram para passar um tempo, vieram para se estabelecer no mercado. Me fala um pouco sobre essa segurança. Em relação à segurança, o Voxa ou o Grupo em Health, ele se preocupa muito com a questão da segurança, principalmente porque a gente está lidando com dados sigilosos, dados de saúde de pessoas, né? Então, todos os dados são encriptografados, isso é básico para a gente. Eles estão dentro da nuvem do Google. O Google é uma das maiores empresas de segurança do mundo. Eles, inclusive, usam a IA para atuar na parte de segurança. Então, a gente tem um monitoramento ativo dos servidores, monitoramento ativo dos bancos de dados. Qualquer alarme, alerta de segurança, a gente é avisado no momento. E aí existem algumas precauções, né? Então, dependendo do alerta, a gente toma a ação devida para que aquele alerta deixe de ser um problema, né? Então, existe sim essa preocupação. A gente está dentro das leis gerais de proteção de dados, a gente está dentro da nuvem do Google, que é uma das nuvens ou a nuvem mais segura do mundo. A gente tem todos os ativos de segurança conectados ao nosso ambiente, né? Então, fazemos da melhor forma possível, do melhor jeito que a gente pode fazer hoje, né? Então, existe proteção de dados 100% sendo realizadas aí pelo Google, por nós, e existe todo um procedimento, caso haja algum problema, para a gente corrigi-lo, tá? Eu só vou voltar num ponto que eu achei muito interessante, que você comentou. O Voxa hoje, ele faz transcrição, sumarização das consultas, né? Mas ele não vai ser só isso. A gente nasceu para ser o braço direito do médico. Então a gente vai atuar em todos os campos onde existe uma dor no ato do atendimento do paciente. Então você comentou, muito legal a funcionalidade da gente entender o histórico do paciente. E aí hoje a gente está entendendo não apenas o histórico do paciente como paciente, sim do histórico pessoal do paciente. Então são questões que ajudam na dinâmica do atendimento, né? Então imagina o médico chegar numa consulta, hoje ele faz a troca com o prontuário, e às vezes o prontuário é até papel, né? Físico, nem digital. Mas quando ele é digital, imagina o médico que atendeu o Leandro 10 vezes nos últimos 10 anos. Então você tem um histórico de 10 anos. O médico muito dificilmente vai ter tempo suficiente para entrar no seu histórico, ler o que ele falou com você há 10 anos. Então o Voxa vai nascer também
essa funcionalidade dentro do Vox, que é a leitura do paciente como um todo. Então, o médico, ao entrar no sistema, ele vai ter um resumo do Leandro. O que o Leandro fez nos últimos 10 anos aqui comigo? Quais foram os levantamentos do Leandro? Quais foram as dores do Leandro? Como que eu ajudei o Leandro nesses 10 anos? Então, essa dinâmica vai facilitar o atendimento. Não só por ser personalizado, mas sim por ser assertivo, né? Então, a gente tem ganho qualitativo, né, por parte do paciente, então ele vai sentir isso, vai sentir essa proximidade. Quantitativo, porque você não vai precisar mais entrar num prontuário ou ler as fichas, você vai fazer isso de forma automática ali, vai ter um resumo do paciente. E também na parte de transcrição, sumarização e preenchimento de prontuário, que é uma coisa que os médicos gastam mais ou menos 30% do tempo deles fazendo, esses 30% do tempo ele vai poder utilizar para outras coisas, né? Então, desde estudar, desde atender mais, e quando a gente fala de 30%, 30 já é um número grande, né? Mas quando a gente olha para atendimentos, se uma pessoa atende a cada meia hora, são 16 consultas por dia, né? Então, se a gente melhora 30% a eficiência dele, ele vai atender mais 3 pacientes por dia. Isso em um dia. Se você multiplicar isso por 22 dias úteis, a gente está falando de mais de 60 atendimentos a mais em um único mês. Imagina o faturamento que isso não traz, né? André, sobre segurança, hoje o Voxa é algo que protege o médico também, Sim. ok? Nós falamos bastante disso durante as últimas semanas. O Voxa, ele capta 100% da consulta. Hoje não podemos ter câmeras. O que podemos fazer é sempre que é indicado trabalhar com mais um auxiliar dentro da sala. Mas o Voxa é permitido pela lei que você guarde esse áudio. Sim. Esse áudio pode proteger o mundo da oftalmologia, principalmente os médicos, de talvez alguma promessa que não foi cumprida, de entrega e possíveis processos que o paciente identificou algo erroneamente e tentou prejudicar o médico. O médico volta nessa consulta digital de áudio e prova Uhum. que não assediou, que não prometeu nada, que não entregou e etc. Temos muito isso, né? Independência do uso do óculos, nunca mais vai usar o óculos, nunca mais vai ter isso, né? Apesar que na oftalmologia a gente sempre trabalha com percentual e probabilidades, isso é muito bem explicado pelos médicos oftalmologistas, mas o que não tínhamos nada de segurança, hoje nós temos com o uso do Vox. Então, além dele ser um grande auxiliar seu no seu dia a dia, nós temos essa parte de segurança também. Isso. Eu gosto muito de destacar no Vox exatamente isso que você falou. Os dados do Voxa hoje, que a gente vê no mercado, ele otimiza o dia a dia do trabalho do médico em mais ou menos 30%. O que isso significa? Que mais me encanta por ser um cara muito mais emocional do que racional. Olho no olho do paciente. Eu, pelo menos, me incomodo às vezes, principalmente quando pago uma consulta particular e eu fico ali 1 hora de consulta com o médico e ele passa 30 minutos digitando o que eu estou dizendo. Eu me agradaria se ele estivesse me olhando nos olhos e batendo um papo comigo, lógico, fazendo anamnese e colhendo as informações necessárias, Uhum. precedentes familiares, histórico de vida, doenças pré-existentes, objetivos, dores, queixas, né? Mas que fosse com olho no olho. O Voxa permite isso também, né? Então é uma coisa muito importante. Imagine você, oftalmologista, se você otimizar 30% do seu dia de trabalho, você pode atender talvez mais 3, 4 pacientes. Você pode ir embora mais cedo para curtir a sua família. Pode malhar, pode ter algum hobby. Pode ficar mais tempo com a família, com os amigos. Pode estudar, pode fazer qualquer coisa que você queira, mas otimizando o seu dia. Então isso é uma coisa muito legal no Voxa. O Voxa não é somente uma ferramenta que transcreve a consulta. Inclusive, para a oftalmologia, eu gostaria de falar uma novidade que está sendo trabalhada, que o Voxa tem preparado. Nós vamos chegar num breve espaço de tempo, num futuro curto, que ao terminar a consulta, ele já pode identificar o tipo de cirurgia que você deve indicar para esse paciente, o tipo de lente intraocular, o tipo de conduta de tratamento. A IA veio para isso. Ela veio para ser um grande auxiliar. O que é legal não é a IA que vai te falar isso, é você que vai ensinar. Exato. Que tipo de paciente usa lente monofocal, que tipo de paciente usa trifocal, bifocal, foco estendido, qual o perfil desse paciente, qual é a lente indicada para esse paciente. Isso é uma coisa muito legal. Já temos alguns oftalmologistas que estão chamando ele do copiloto ou do auxiliar que acompanha na consulta. Muito bom, parabéns pelo trabalho do grupo. O grupo tem
ferramentas e tem entregue ao mundo da oftalmologia agora e ao mundo da medicina ferramentas que realmente fazem diferença no dia a dia dos médicos, né? André, uma pergunta. Por que usar o Voxa como uma ferramenta de transcrição e uma ferramenta que veio para auxiliar na consulta? Então, a questão do porquê utilizar o Voxa são todos esses ganhos quantitativos e qualitativos que a gente já falou, né? Então, ganhos qualitativos. Então, o médico vai prestar mais atenção na consulta. O médico vai ter um preenchimento de prontuário melhor, né? Então, bem estruturado, ele vai se repetir ao longo do tempo. Então, quando você olhar o histórico do paciente, ele vai ser um histórico bem feitinho, sempre de uma maneira muito parecida, o que vai facilitar para o médico no acompanhamento desse paciente. Quantitativo, a gente já falou do tempo, né? Então, da economia do tempo, que chega aí aos 30%, dependendo da dinâmica do atendimento. E porque não vai ser só transcrição e sumarização e preenchimento do prontuário eletrônico. É o que você está falando. Então, a gente vai entrar no campo de sugestão. Obviamente, a ideia é ser um copiloto, né? Um assistente, e não tomar decisões pelo médico. Isso a gente nunca vai fazer. Então, a ideia é que a gente ajude o médico a tomar a melhor decisão no momento correto. Então, sendo uma lente, sendo um tratamento, e também não vamos parar por aí. Então, a ideia é que a gente no futuro tenha um device Boxa, que vai acompanhar o médico, onde ele vai poder trocar com esse device. Então, perguntar sobre um paciente, perguntar sobre a dinâmica da clínica dele. Então, o Voxa não vai parar onde estamos. Então, a gente vai caminhar juntamente ao Google e construir um produto que literalmente vai ser o braço direito do profissional da saúde. Vox é uma ferramenta de inteligência artificial que auxilia o médico na sua consulta, que otimiza a hora-trabalho do médico, valorizando a importância e a vida do médico e do paciente também. O Voxa é uma ferramenta que aproxima o médico do seu paciente, num nível diferenciado, até de uma amizade especial que o médico tem ali com o seu paciente. O Voxa juridicamente protege o médico. O Voxa não está parado, ele está evoluindo a cada dia. Os próximos passos é ele realmente se tornar esse copiloto, esse auxiliar e até sugerir condutas. Lembrando uma coisa importante, ele não dá a sugestão criada por ele, e sim a que você educou. Você vai pré-selecionar as lentes intraoculares que você mais gosta, procedimento cirúrgico de cirurgia refrativa de sua preferência, do seu dia a dia, e ele vai apenas te lembrar. Então ele veio para auxiliar. O Voxa está à disposição do mercado oftalmológico. Você pode chamar a equipe do mundo da oftalmologia aqui no privado, ou pode entrar no voxasaude.com e ali identifique-se como mundo da oftalmologia e você receberá um atendimento especial para oftalmologia. André, muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês, o grupo, que me encanta muito. Amo estar iniciando esse projeto, trabalhando com vocês. Temos outros projetos, já estamos juntos há mais de 2 anos. Né? Tem mais novidades chegando aí, né? Bastante coisa nova e disruptiva também, mas que vocês continuem sendo usados por Deus para facilitar o dia a dia dos profissionais da área da saúde. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a conversa e vamos para cima aí.